A paz de Cristo, irmãos. Estamos reunidos mais uma vez para meditarmos na Palavra de Deus. Foi com esse propósito que Jesus nos chamou, para falarmos do seu Evangelho, da sua Palavra, das suas grandezas, das suas maravilhas, para anunciar ao mundo que não há outro Deus senão a Ele. Ele é o único Senhor. Ele é aquele que nos deu a vida, que nos dá a vida e que nos chamou com um propósito de sermos salvos e vivermos para o adorarmos por toda a eternidade. Que Deus te abençoe e muito obrigado pela sua companhia. Antes de começar o texto, eu preciso da palavra de Deus. Eu preciso que você se inscreva, por favor, para nos ajudar aí, deixando seus comentários, que é muito importante. Bom, nosso assunto é os 10 mandamentos da lei divina. As tábuas que Moisés recebeu do Senhor lá no monte, elas estavam escritas com o dedo de Deus. Havia 10 mandamentos e as leis. Porque leis e mandamentos, nós já sabemos, elas convertem na mesma coisa. A diferença de uma para outra é que a lei faz o número, no que diz respeito, essa é a lei, tal, e a lei opera para a condenação em cima do mandamento que foi dado contra os desobedientes, os rebeldes. Então nós estamos meditando por quê? Porque todas as religiões têm dito que as leis acabaram. Aquelas leis no monte Sinai que Moisés recebeu, eles dizem que é de Moisés, que foi Moisés que deu as leis. E quando Cristo vem, eles dizem que Cristo, por ser a graça, anulou aquelas leis. Então estão completamente errados e nós estamos esclarecendo isso, porque quando Cristo vem ao mundo, ele vem para trocar as leis, e ele troca as leis. Que leis? Todas aquelas leis que simbolizavam ele vindo ao mundo. Então, quando ele vem, aquelas leis não precisam mais delas. Cristo veio. Mas as leis que ele deu para Moisés passar aos filhos de Israel, para que os filhos de Israel pudessem ter uma vida digna e de obediência a Deus, o Pai, a Ele, Jesus Cristo, nunca acabou. São eternas, e você vai ver que é eterna. Nós vamos mostrar dentro da Bíblia que os 10 mandamentos são eternos, nunca vai acabar. Você verá isso dentro da Bíblia, nós estamos esclarecendo para isso. Então, nós estamos mostrando no Novo Testamento porque os pregadores dizem que não há versículo na Bíblia, nos Evangelhos, de Mateus para frente, que declara a obediência aos mandamentos. Não há. Tem pregador que chega a dizer que não há um sequer. E tem pregadores, como teólogo, professores de teologia, que eu até conheço, eles dizem que Jesus não só violou as leis, como ensinou a violar as leis. O que é terrível, né? De se ouvir isso, e o preço desse camarada, se ele não se arrepender a tempo, no fogo vai ser muito grande, vai demorar muito tempo queimando. Porque acusar o Filho de Deus de impostor, acusar o Filho de Deus de corrupto, porque quando diz que Jesus não só violou as leis, como ensinou a violar as leis, esse camarada chama Jesus de corrupto, de gentil e publicano. Era o que faziam os fariseus. Então o cara está sendo pior do que um fariseu. Um camarada desse, eu já falei aqui, não vou mostrar a cara de ninguém aqui, de vídeo de ninguém, para as pessoas verem quem são eles, que não preciso. Não gosto de picuinha, de gente que se diz ser grande e que humanamente é grande, mas espiritualmente não passa de um pó na terra, não tem nada do Espírito, é uma vergonha. Uma pessoa que tem e diz isso a respeito do Filho de Deus, que o Filho de Deus não só ensinou a violar as leis, como violou as leis, o cara desse não tem valor espiritual de um zero. Então,
não tem como nem ficar debatendo, mostrando, que é perda de tempo. Mas nós estamos esclarecendo, ou melhor, a Bíblia, né? Estamos apenas mostrando que a Bíblia declara, ela é enfática em dizer, os 10 mandamentos, a de Gênesis, Apocalipse e a Terra. E ai daquele que ensinar que acabaram em Moisés e que em Cristo acabou, e que acusa os apóstolos, principalmente o Paulo, e é isso que nós estamos vendo, de ter tirado os mandamentos e as leis. É bom sabermos que foram leis tiradas. Mas eu preciso entender quais as leis que foram tiradas, quais foram os mandamentos que foram anulados. Eu preciso saber, para depois eu falar, para não dizer do Filho de Deus isso, um impostor, um transgressor da lei, um Cristo tão bendito como o nosso, que é a graça derramada do Pai para nós, é um violador das leis? É um absurdo, né, irmãos? Mas a gente escuta isso e não podemos aceitar, não dá para aceitar. Então as pessoas promovem o mal na terra, porque toda a destruição da terra hoje, todo o mal que há na terra hoje é por conta disso. Quebra de mandamentos e leis. Abandonaram, Deus abandonou. Deus o abandonou, Deus o entregou. Jesus disse, eu estarei com... Deus disse para Israel no livro de Crônicas 16:16, ó Israel, estarei convosco, até quando vós estiveres comigo. Se vós me deixar, eu vos deixarei. Paulo diz na carta aos Romanos que como eles não tiveram temor de Deus e não quiseram respeitar a Deus, Deus os abandonou e entregou às paixões infames. Entregou, está entregue. Deus não esqueceu, Deus não desprezou, Ele entregou. Agora, como é que pode entregar e não desprezar? É tão fácil, né? Às vezes eu vejo que uma pessoa não quer obedecer, você entrega a ele a desobediência. Por exemplo, o Jó não era desobediente, mas por causa de uma demanda de Deus com o Jó, pela fé de Jó contra Satanás, Deus entregou o Jó na mão de Satanás e o resgatou com toda a restituição e honra. Assim Deus entregou todas as nações da terra. Toda a humanidade está entregue, com exceção daqueles que nasceram de novo. Mas toda a humanidade está entregue na mão do destruidor. Por quê? Porque Deus espera que eles se rendam no meio do sofrimento e da angústia e de toda a tribulação que está aí. Eles se rendem e vêm para o Senhor. Mas parece que quanto mais o tempo passa, mais eles vão ficando mais distantes do Senhor. O que vai acontecer? Lago de fogo. Em primeiro lugar, a igreja que se diz protestante, que se diz evangélica, que diz ser irmãos católicos, que anula os mandamentos do Senhor, os 10 mandamentos e as leis que foi dada para Moisés lá naquelas tábuas, as demais leis, e essas leis que está dentro dos mandamentos é o que nós estamos meditando, e as demais leis que foram aquelas que saíram para que Cristo viesse, porque elas simbolizavam o Filho de Deus vindo ao mundo, essa nós falaremos para você esclarecer, para você saber, deixar bem claro e bem esclarecido, o que saíram das leis, quais foram as leis que saíram, e não os 10 mandamentos. Vou repetir que a destruição que está na terra hoje, todas as corrupções da terra hoje, é por conta disso. Tirar os mandamentos e as leis. E quem fez isso? A religião, a igreja em si. Por isso é que nós estamos meditando na palavra de Deus. Dá uma olhada no capítulo de número 20 de Êxodo e no versículo de número 4. Jesus está dizendo aqui: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso que visito a maldade dos pais dos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam,
mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, aqui está o segundo mandamento do Decálogo, da lei divina, e é isso que nós estamos meditando. Os mandamentos fazem parte, esses mandamentos estão no Novo Testamento, ele entra no Novo Testamento, falado por Jesus, pelos apóstolos, em especial o apóstolo Paulo, que é o que eles acusam de ter anulado o mandamento, é o que nós estamos vendo. Vamos abrindo e vamos meditar na palavra de Deus no Novo Testamento agora, para provar, mostrar e provar que os mandamentos da lei divina não saiu e não vai sair. Enquanto o ser humano existir, os mandamentos estarão vivos e pronto para que você, eu e todos nós possamos obedecer e servir a Deus. O capítulo 2 da carta de Paulo aos Romanos, dá uma olhada. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 2. Paulo está dizendo ali para os irmãos, no versículo de número 17. Romanos 2,17, Paulo diz: mas que tens por sobrenome judeu, e repousa na lei, e te glorias em Deus, e conheces a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruído dos nécios, ou melhor, instruidor dos nécios, mestre de crianças que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outros, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Tu que dizes que não se deve idolatrar. Tu que se diz que não se deve idolatrar. Olha o que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Versículo de número 21. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensina a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Tu que dizes que não se deve adulterar, idolatrar. Tu que abominas os ídolos, roubas os templos. Tu que glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Então veja Paulo aqui, essa palavra aqui do versículo de número 2, quer dizer adultério, quer dizer idolatria, quer dizer prostituição. Então, o que Paulo está dizendo aqui, vocês têm aparência de que servem a Deus, de que guardam as leis e de que obedecem às leis. E na verdade os judeus guardavam a lei nos dias de Paulo. Mas que lei que eles guardavam? A lei que favorecia eles e não a lei dos 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, eles não repousavam nos 10 mandamentos, mas repousavam na lei que Jesus substituiu. Porque a lei que Jesus substituiu favorecia eles. Era ótimo para o comércio, era ótimo para negociar em cima dela. E ele se apoderava delas, dizendo obedecer às leis. Esse era o problema dos fariseus contra Cristo. E esse era o problema dos judeus contra Paulo. E quando Paulo fala, você diz que é isso e isso na lei, e rejeita a lei, veja que quando nós lemos esses capítulos de Paulo,
parece que uma confusão, porque as pessoas, se não olhar com diligência e com cuidado, vai dizer que Paulo está realmente tirando as leis. E na verdade Paulo está tirando as leis. Mas que leis? As leis que saíram e que os judeus queriam conservar, e não os mandamentos. Porque veja como Paulo diz aqui no versículo 17: mas tu que tens por sobrenome judeu e repousa na lei e te glorias em Deus, olha, você tem por sobrenome judeu, você é judeu. E a lei veio para eles, né? E você diz que gloria em Deus e conhece a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruidor na lei. Tu és instruído na lei, tu instrui a lei. Você conhece a lei, você é judeu, você sabe disso, você sabe das leis, é o que Paulo está dizendo para eles. Aí o versículo 19 ele diz: e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas. Então você acredita que vocês ensinam aos gentios que vocês são guias deles. Cego aqui que Paulo está falando é aqueles que não conhecem nada da lei, que não conhecem nada da misericórdia, que era no caso nós, os gentios, até então. E o versículo de número 20: instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Você que conhece tudo isso, vocês que sabem de tudo isso, veja o que Paulo diz que eles acabam se tornando. O versículo de número 20. O versículo de número 21. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Ora, vocês falam sobre tudo isso na lei, mas vocês não falam a realidade. Porque Cristo veio em cima da lei. Porque Cristo veio pela lei. Vocês não falam a verdade, o que Cristo trocou, o que Cristo fez. E vocês não ensinam a eles a obedecer à lei para que eles sejam salvos, para que eles sejam libertos. O que vocês ensinam é o que favorece a vocês. Mas o apóstolo Paulo está dizendo para eles aqui, versículo 21. Tu, pois, que ensinas a outros, não te ensina a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Olha só. Eu vou ensinar as pessoas: olha, Cristo é esse. Mas você diz que não tem mais mandamentos. Você diz que tirou os mandamentos, mas é infrutífero. É o que Paulo está falando aqui para os judeus. Não adianta vocês falar de leis, porque as leis que vocês aplicam foram trocadas. E a lei que é verdadeira, que é para obedecer, vocês não obedecem. Assim está as nações, assim está a humanidade. Criaram para si leis, mas as leis divinas passaram para trás. As leis dos homens sem a lei divina não vão a lugar nenhum, queridos. Os homens se corrompem, nós sabemos disso. Nós nos corrompemos fácil, nós não tomamos cuidado com as nossas vidas. Então o que Paulo está dizendo para eles? Vocês estão se corrompendo. E vocês estão levando o nome de Jesus à vergonha. Ao versículo de número 22. Tu que dizes que não se deve adulterar, adultera. Idólatra, faz tudo. Tu que diz que não se deve adulterar e adultera. Tu que abominas os ídolos, roubam os templos. Você que diz que não pode ter ídolo, não pode ter imagem, mas você é um avarento, querido, você é um idólatra, a mesma coisa dos outros. Você vende até o parente dentro da igreja para ganhar dinheiro, você vende tudo nas igrejas. Mostra para mim qual é a igreja que hoje não tem comércio. É raro, mas existe sim, eu sei. É o que Paulo está dizendo. Vocês dizem que não devem fazer isso, mas fazem. E o que serve isso? O que acontece quando isso
é praticado por vocês. No versículo de número 23, Paulo diz: tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Aqui está. Todas essas leis que eu li do versículo de número 15 para frente, 17 para frente, até chegar ao versículo de número 23, tudo isso aqui é lei que foram passadas, que Jesus, quando veio, tirou. Elas saíram. Agora Paulo fala desta lei aqui, que é a lei que Jesus confirmou, deu a Moisés, deu aos filhos de Israel, com os 10 mandamentos, e que ele veio e confirma. E Paulo está dizendo para ele: vocês abandonam, vocês apegam aquilo que é favorável a vocês, que já foram tiradas, que já terminou, e esquece a que é para obedecer, porque essa traz cobrança e vocês não querem ser cobrados por Deus. Porque a transgressão de vocês vai além da obediência. Ele diz aqui o versículo de número 23: tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Você que diz que honra a Deus e que ama a Deus e que está com Deus, e não obedece à lei que ele disse: não adulterarás, não roubarás, não mentem. É o que está os 10 mandamentos. E você tem coragem de dizer que Paulo não fala sobre os 10 mandamentos e manda obedecer os 10 mandamentos, meu irmão? Isso é igual os fariseus que está aqui. Por isso você chama Jesus de leviano, você chama Jesus de um impostor, aquele que transgrediu a lei e que ensinou a violar as leis. Você diz isso porque você é igual a esses fariseus que aqui está. Você é igual a esses fariseus, esses judeus que está aqui, e que não queria que Paulo ensinasse aos gentios, por exemplo, os italianos, a igreja em Roma, para que os romanos não viessem a se converter, e se convertendo, saía do controle deles e deixaria de dar para eles os lucros que eles faturavam em cima de uma lei que já havia passado. Mas a lei dos 10 mandamentos, que era para obediência, eles não queriam que Paulo ensinasse. Mas Paulo estava ali para isso e mandando obedecer os 10 mandamentos, e você que é igual a eles diz que Paulo não ensinou e diz que não tem versículo na Bíblia, no Novo Testamento, que manda obedecer os mandamentos. No versículo de número 24, como está escrito: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. A circuncisão é na verdade proveitosa se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Se, pois, a circuncisão guarda os preceitos da lei, não será a incircuncisão considerada como circuncisão? Versículo 27. E se a incircuncisão, que por natureza o é, cumpre a lei, não julgará-te que pela letra é circuncisão és transgressor da lei. Veja a tradição dos judeus. Veja a tradução deles. Dá para você entender o que Paulo está falando, querido? Se não dá para você entender, é melhor nem falar, porque você vai acusar Paulo, que é o que eles estão falando aqui. Nós falaremos, já disse, sobre a lei que Jesus tirou e que os judeus queriam conservar, mas não era possível porque já tinha sido cancelada. Cristo veio e tirou as leis. Abra comigo no livro, ou melhor, na carta aos Gálatas. Paulo está falando também conosco ali, pelo Espírito de Deus. Gálatas, capítulo de número 4, no versículo de número 8. Vamos ler desde o número 1, porque eu gosto de ler muito mais do que um versículo, para a gente entender melhor. Digo que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Ele está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos
meninos, estávamos reduzidos à escravidão ou à servidão, debaixo dos rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam embaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. E porque vós sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clamamos: Abba, Pai. Assim que já não és mais escravo, mas filho, e se és filho, és também feito herdeiros por Deus. Mas quando não conhecieis a Deus, servis aos que por natureza não são Deus, mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir. Então veja que os Gálatas aqui estavam voltando atrás. Foi isso que a igreja fez. Abandonou os mandamentos, voltou atrás. Paulo disse: antes nós não conhecíamos a Deus. Nós éramos como escravos, meninos que não sabiam a riqueza que seu pai tinha para eles. Vivia debaixo do controle daqueles que por natureza não são deuses, porque são feitos pelos homens. E são homens. Então, quando nós estávamos debaixo desse jugo, não conhecíamos os mandamentos, não conhecíamos o que Deus diz: não terás outros deuses diante de mim, nós servíamos a quem nós quiséssemos, a quem nós queríamos. Mas conhecendo a Deus por meio da sua palavra e do seu Filho Jesus Cristo, nós abandonamos toda essa forma de adoração, essa falsa adoração, e viemos adorar um Deus verdadeiro, justo, soberano, que nos chama como filho, e nós a temos e nós somos dele, e ele é o nosso Pai, e nós o conhecemos como nosso Pai, e nós nos adoramos como nosso Pai, porque ele nos recebeu como seus filhos, ainda que sejamos como hoje que Paulo está dizendo aqui, da galáxia, que não pertencia à linhagem dos judeus. Isso não importa. O que importa é que nós nascemos de novo. E o problema dos judeus era esse: queria aplicar uma lei que tinha já sido retirada para que os gentios não entrassem na fé. Mas não tem saída para eles e para ninguém. Nós chegamos à fé e estamos com Cristo. No capítulo de número 2, ou melhor, 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, vejamos ali o que diz o apóstolo Paulo. Você que diz que Paulo não ensinou a obedecer às leis, e que Paulo abandonou as leis, e que Paulo anulou os mandamentos, e que Paulo chama de maldito quem obedece os mandamentos, é o que vocês pregam e diz. Então, capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no versículo de número 1, Paulo diz: ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que quando éreis gentios, deixaram ser levados aos ídolos mudos, conforme eras guiados. Por quem você está sendo guiado? Ídolo. Não terás outros deuses diante de mim? Por quem você está sendo guiado? Como é que você lê, o apóstolo, um texto desse aqui, e você diz que Paulo não ensinou a obedecer os mandamentos? Que coragem vocês têm, hein? O preço de vocês é muito caro. Lá no fogo. Se não se arrepender a tempo, eu não tenho receio de dizer, não sou eu que vou mandar vocês para lá. É vocês que estão indo para lá porque vocês querem. Vocês que acusam Jesus, que acusam Paulo, Moisés, e fazem essa bagunça toda que vocês estão fazendo na religião, nas igrejas, a fim de faturar lucro, ter lucros e ganhar dinheiro. Por quê? Porque os gentios, os fariseus, os judeus também faziam isso e fazem até hoje, conservando a lei que é benefício a eles e desprezando a lei que honra a Deus e que Deus usa para salvar o pecador e que honra aquele que veio em cima dela, que é Jesus de Nazaré. Vocês desprezam isso. Então, o preço de vocês não tem saída. Quem sentenciou é vocês,
e quem está levando as suas vidas para a destruição são vocês mesmos. O capítulo de número 2 da carta aos Efésios. Abram comigo, por favor. Carta de Paulo aos Efésios. Capítulo de número 2. No versículo de número 11, Paulo diz: portanto, lembrai-vos de que vós outrora eras gentios na carne e chamado em circuncisão, pelos que na carne se chama circuncisão, feito pelas mãos dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já o sangue de Cristo chegastes perto, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio desfazendo-se na sua carne. A lei dos mandamentos, que consiste em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. O que está dizendo aqui? A lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos os com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade. Então Paulo está dizendo aqui, vocês, gentios de Éfeso, adoravam a deusa Diana dos Efésios, vocês tinham por Deus um ídolo, mas Cristo veio ao mundo, tirou a barreira de separação que havia entre nós, e tirou nações, ou melhor, e tirou as gerações, porque Israel era gerações, e transformou toda a raça humana em uma só geração, em um só povo, para que todas as nações adorem a Deus por meio do arrependimento e da obediência aos mandamentos. Você tem que ter cuidado quando o Paulo está dizendo neste mandamento aqui, o mandamento da obediência, que é para conservar, e os mandamentos que saíram quando Cristo veio para salvar a todos. Então ele corta isso. Mas como os judeus não queriam perder a promessa deles, que dava muito lucro, e achavam que Cristo veio só para eles, então não aceitavam que Cristo fizesse uma nova aliança, e que essa nova aliança pudesse entrar todas as gentes da terra, para a salvação, pelo sangue dele, que foi derramado no Calvário. Então Cristo troca tudo ali. Tira mandamentos que não era mais necessário, tira a lei que não era mais necessária, e aplica as leis que desde Moisés têm que ser usadas ou obedecidas e que são fundamentais para a salvação do pecador. Sem esses mandamentos e sem essas leis, o mundo está em ruína e destruição. A quebra dos mandamentos e das leis, dos 10 mandamentos, promove toda essa desgraça na terra. As pragas, a pobreza, a miséria, as doenças, a corrupção do mundo, a corrupção dos homens, principalmente os que não deveriam se corromper, que são aqueles que fazem frente a uma nação, que dominam a nação. No entanto, são os que mais corrompem. Porque quando você vê o cabeça errar
é muito difícil para a liderança andar em obediência. Então é preciso, Jesus disse lá em João, que o filho faz exatamente o que vê o pai fazer. É preciso que seja um exemplo, seja um cumpridor das leis, como Paulo disse aos Romanos, seja obediente às leis, para que aqueles que estão do nosso lado obedeçam também a forma da lei, como nós estamos obedecendo. Então, o que Paulo está querendo dizer aos Efésios aqui? Antes era levado aos ídolos, às mentiras, fábulas, ao engano. Portanto, lembrai-vos de que vós outrora eras gentios na carne, eras gentios na carne, levado a todo vento de doutrina, a todo tipo de ensinamento errôneo, é o que Paulo está falando aqui, chamados circuncisão pelos homens, que na carne se chamam circuncisão, feito pelas mãos dos homens. Vocês eram gentios, vocês não pertenciam a Cristo, vocês não pertenciam à linhagem de Israel, mas quando Cristo vem, que Ele troca as leis, e Ele torna-se a graça, ocupando o lugar daquela velha aliança e estabelecendo uma nova aliança no seu sangue, todos nós que éramos gentios, nos tornamos herdeiros e co-herdeiros de Deus em Cristo Jesus e co-participantes da sua graça e da sua salvação, e herdeiro das suas promessas, nos tornando o Israel de Deus. Você que diz que Paulo anulou os mandamentos, é bom refletir, porque o teu preço, por causa dessa transgressão, no dia do trono branco, vai ser muito alto. Então é bom que vejam antes, quem são gentios? São aqueles que não pertenciam à linhagem de Israel, dos quais somos nós. Vamos orar a Deus e agradecer a Deus, para que Deus nos ajude, que nós continuamos a ensinar a verdade como ela está escrita, como ela é, a fim de que as pessoas não se percam, né? O nosso objetivo é que as pessoas não se percam. Foi para isso que nós somos chamados, é para isso que nós pregamos. Quem quer ouvir uma palavra como essa que estou ensinando? Quase ninguém, queridos. É muito difícil. As pessoas só querem aquilo que exalta eles. E é isso que as igrejas estão fazendo. A fim de ganhar o que eles têm, de receber o que eles têm, os pastores ensinam aqui, mas eu, meu querido, eu luto pela minha vida, calejo minhas mãos com todo tipo de serviço para ganhar o meu pão de cada dia, a fim de pregar o Evangelho como ele está escrito e como ele é, sem vender, sem comercializar e sem tirar proveito financeiros para essa vida, a fim de que você conheça a palavra de Deus e seja salvo. Ora comigo nessa hora. Pai, muito obrigado por tudo, obrigado pela sua palavra. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para declarar ao mundo que não há outro Deus senão a Ti, para dizer àqueles que ensinam o que Tu não mandou, que se não se converterem, a parte que compete a eles é o lago que arde com fogo e enxofre. Assim é para todos. Será para mim se não obedecer, ensinar como está escrito, como ele é. Porque diante de Ti não tem uma estrela que brilha. Esse é a minha estrela. Esse é o meu favorito. Não existe isso contigo. Contigo é ou não é. É sim ou não. Por isso nós temos que pregar como está escrito, porque o Senhor é assim. Precisamos conservar os Teus mandamentos e as Tuas leis, Pai. Porque sem elas o Senhor não pode salvar. É elas que de Ti falam, é elas que de Ti testificam, é elas que declaram quem o Senhor é. Para que nós possamos obedecê-lo e ser salvo por Tua graça e por Tua misericórdia. Abençoa nossa nação e sara a nossa terra. Tem misericórdia, socorre os aflitos, os necessitados que estão, meu Deus, no vale da sombra da morte, que estão nos presídios, que estão nos becos, nos valados. Olha a nossa juventude. Estenda a Tua misericórdia. Liberta-os, alcança-os. Tenha misericórdia, Pai, de cada um. Abençoa a nossa nação, as nossas autoridades constituídas por lei. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, meu Deus e meu Pai, dos que estão sofrendo no leito de dor. Tem misericórdia dos que estão sofrendo, meu Deus e meu Pai, com uma enfermidade incurável.
O Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus que transforma o homem. Tenha misericórdia de cada um. Socorre, Pai, as pessoas mais necessitadas e aflitas nessa hora, para que eles encontrem abrigo em Ti, livramento. Visita a nossa nação, Pai, as nossas cidades, as nossas grandes metrópoles como São Paulo, contemplando, Pai, a ruína e a perdição dos homens que nunca Te agradou, pois Tu enviou o Teu Filho para salvar a todos. Mas eles, meu Deus, por suas transgressão e sua falta de obediência, se entregaram à dissolução, às paixões infamas desse mundo, e por falta de ensinamento, estão se corrompendo cada dia mais. Mas o Senhor é um Deus que liberta, é um Deus que salva. Por isso estamos pregando, porque por meio da Tua palavra, Tu podes salvar. Nós não recebemos a Tua graça em vão, ó Deus. Não recebemos de balde, por isso nós confiamos que o Senhor haverá de restaurar um povo, de salvar-nos, de libertar-nos, Pai, para que Te glorifique e que Te dê honra, louvor, hoje e para sempre, Pai. Assim queremos ser, e assim seremos, para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus, hoje e para sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Que Deus Te abençoe, meu querido irmão. Fique na paz e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.